Olá, turminha do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós teremos a nossa aula de HCG, onde nós estaremos utilizando o nosso livro interdisciplinar. Nós faremos da página 76 até a página 79, certo? Então vamos começar. Na página 76, nós começamos alguns animais vertebrados. Observe as fotografias dos esqueletos de alguns animais vertebrados, localize em cada um deles o crânio e a coluna vertebral, como foi feito abaixo com o pinguim. Então, aqui nós temos o exemplo do pinguim, ó. Então, aqui é a parte do crânio e a coluna vertebral. Do lado, nós temos o esqueleto de um peixe, de um bacalhau e de um cavalo, onde vocês vão identificar também onde está o crânio e onde está a coluna vertebral. Depois, embaixo, nós temos assim, ó. Agora, complete o esquema iniciado por um estudante. Animais vertebrados possuem... O que a gente viu lá em cima? Que eles possuem são duas características. E aí, vocês vão pôr aqui embaixo. Depois, na página 77, nós temos: vimos que os animais vertebrados são aqueles que têm como características em comum a presença de um esqueleto com crânio e coluna vertebral. Esses animais são muito diferentes uns dos outros e podem ser agrupados de acordo com certas características, como o grupo de mamíferos e o das aves. Os mamíferos são animais vertebrados que têm pelos e amamentam seus filhotes. São exemplos de mamíferos: o esquilo, o ser humano e o morcego. As aves têm penas e colocam ovos com casca e outras estruturas protetoras. São exemplos de aves: galinha, o pinguim e o sabiá. Na pergunta 3, nós temos assim, ó: dê um exemplo de mamífero e de uma ave que você conheça. Depois, na atividade 4, nós temos: preencha o quadro com as informações corretas. Então, nós temos um morcego, uma ovelha e um pinguim e um tucano. E aí, tem umas perguntas embaixo que vocês vão responder com sim ou não. Então, por exemplo, o morcego, ele tem penas? Não. Então, você vai escrever embaixo. Embaixo, tem pelos? Sim. Aí, você vai responder que sim. Põe ovos? Não, porque ele é um mamífero. Amamenta os seus filhotes? Sim. E aí, vai fazer com a ovelha, com o pinguim e com o tucano. Responder toda a tabela. Em seguida, na página 78, nós temos: um grupo de estudantes estava buscando informações para montar um aquário na escola e descobriram que os peixes são vertebrados. Eles também descobriram outras informações com a ajuda do professor. Sublinhe as características dos peixes no texto abaixo. Então, aqui embaixo tem as características. Por exemplo, aqui, ó, no lambari, abertura da brânquia. Os peixes respiram dentro da água por meio de brânquias. Isso é uma informação. Grifar é quando a gente passa o lápis assim, ó, por cima. E aí tem os outros peixes que vocês também vão grifar as características dele. Depois, no 6, nós temos assim, ó: outros estudantes pesquisaram informações para montar um terrário e leram sobre outro grupo dos vertebrados, os répteis. Por causa de um problema no computador, alguns nomes apareceram com as letras trocadas. Então, aqui embaixo tem um texto. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui essa palavra aqui, ó, Gastararuti raminhas. O que parece aqui, ó? Tá tudo bagunçado. Então, aqui no caso, por exemplo, tartarugas marinhas, tá fora da ordem. Vocês vão circular todas essas palavras que vocês acharam fora da ordem. E no caderno, colocar como que é a palavra certa, né? Como fica, por exemplo, aqui não é assim que se escreve, né? São tartarugas marinhas. E na B tá assim, ó: após a leitura, indique 3 exemplos de animais que pertencem ao grupo dos répteis. Então, aqui já tá dizendo quais são os répteis. Vocês só vão precisar de escrever 3. 7. Em uma visita ao zoológico, 2 estudantes descobriram que os sapos e rãs são animais vertebrados. E exemplos de anfíbios. Grife nos balões do diálogo ao lado características dos anfíbios. A mesma coisa. Então, aqui, ó, por exemplo, a menininha tá falando assim, ó: ali diz que os anfíbios, ó, não têm pelos, nem penas, nem escamas. Eles têm a pele bem úmida e podem viver tanto
em terra como na água. Então, ó, grifou todas as características. Tem a outra fala que também vocês vão fazer a mesma coisa. 8. Observe o esquema e complete as lacunas. Animais vertebrados. Aí vocês vão dar exemplos. Então, aqui embaixo já está escrito peixes. Durante todo o livro, eles vão dando exemplos de outros. Por exemplo, os anfíbios. E vocês vão preencher todas com exemplos de animais vertebrados. E na 9 tem uma tabela. Então, ó, agora complete a tabela para comparar os grupos de animais vertebrados. Então, os peixes têm crânio? Sim. Tem escamas? Sim. Tem penas? Não. Tem pelos? Não. Tem coluna vertebral? Sim. E isso vocês vão fazendo com todos, com os anfíbios, com os répteis, com as aves e com os mamíferos. Então, por hoje é só, meus queridos. Qualquer dúvida, mandem mensagem para suas professoras que nós estaremos respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!